O Halloween chegou e pouco se fala sobre o terrível e significativo período da história americana que envolve o julgamento das bruxas no século XVII, na vila de Salem, em Massachusetts, que foi tomada por uma onda de violência e de caça às bruxas que virou série, virou livro, virou filme, mas o fato o que será que aconteceu mesmo? Quem nos explica melhor é a historiadora, escritora e pesquisadora Camila Marega. Não levanta, Camila, fica sentada, imagina. Seja bem-vinda. Obrigada. Sabe uma coisa que sempre me fascinou, essa história das bruxas de Salem? Eu sou uma pessoa apaixonada por história, e você como historiadora vai entender, é minha grande paixão. Mas olha, eu acho que existe sempre, Camila, uma equação do homem com a época em que ele vive. Como é que era o panorama naquela época, no século XVII? Boa noite, Rony. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Meu Deus do céu, eu que agradeço a você, querida. Então, realmente, de fato, você tocou num assunto muito interessante, porque quando as pessoas elas vão falar sobre determinados contextos históricos, elas esquecem que houve todo um panorama na época para que isso ocorra. No caso do julgamento das bruxas de Salem, ele ocorreu no século XVII, em 1692 e 1693, em um período um tanto conturbado, uma vez que os colonos eles tinham problemas tanto com a coroa inglesa, quanto com os próprios colonos que divergiam em ideologias religiosas. Então, esses problemas, essas ideologias religiosas, essas brigas entre eles, isso ocasionaria em um dos fatores que ocorreria o julgamento das bruxas de Salem. Olha, eu queria saber, você falou tanto em religião, eu queria saber da relação da religião, que isso foi uma histeria coletiva lá em Salem, né? O que tem a ver isso para, de fato, levar essa história para aqueles julgamentos, que eram julgamentos sumários, não é um julgamento, é pau na máquina mesmo e queima e acabou. Sim, porque a religião ela era a pedra fundamental do povo na época. Então, eles eram movidos pela religião e pela crença, né? Eles acreditavam que o Deus e o demônio regia tudo que eles viviam. Se acontecia um terremoto, era uma obra do demônio. Se acontecia uma doença inexplicável, era obra do demônio. Se alguma graça alcançava a vida deles, era obra de Deus. Então, em uma época em que as colônias estavam sendo atingidas por pestes e doenças inexplicáveis, eles acabaram por culpar alguém, né? Que no caso foi o demônio. Ou seja, isso os puritanos, os Quakers, né? Sim, no caso, as colônias elas eram compostas. Eles eram protestantes, sumariamente falando, mas existiam Quakers e existiam calvinistas. E tanto que eu falei anteriormente que existiu aquele problema daquela briga entre eles, justamente porque as ideologias religiosas dos Quakers, né, dos Quakers, por exemplo, ela divergia das ideologias dos calvinistas e isso causava alguns problemas, alguns atritos entre eles. Bom, a gente teve um monte de nome famoso no início dos eventos em Salem. Está aqui, eu tenho... Essas aqui eu ouvi a vida inteira, que era a Betty Paris e a Abigail Williams, duas mulheres que foram, que eu falei, né, sumariamente executadas. Sim, exatamente. Na verdade, elas eram primas, a Beth e a Abigail, e elas foram as primeiras vítimas desse surto que ocorreria, né, e se espalharia por toda a região de Salem e as colônias vizinhas. A Beth e a Abigail, elas sentiam certos incômodos que, na época, eles não sabiam detectar o que era. Mas, atualmente, historiadores vêm dizendo que, exatamente, esse é uma releitura, né, do que seria um julgamento. E a Beth e a Abigail, elas tinham o que eles classificaram como obra demoníaca. E foi por causa desse surto dessas meninas que deu início a grande delação premiada da época, né, por assim dizer. As pessoas, elas ficavam acusando umas às outras para poder salvar as próprias cabeças, né? E, na realidade, simplesmente, eles não sabiam explicar o que estava acontecendo de fato. Além dessas duas primas, eu sei, Camila, que parece que uma escrava também acabou se envolvendo nessa história. Conta isso para mim, que isso é muito nebuloso ainda.
Sim, exatamente. Foi a Tituba. O nome dela era Tituba e anteriormente historiadores acreditavam que ela era uma negra americana. Mas a partir de pesquisas mais recentes, descobriram que ela era uma mulher indígena da tribo dos Arawaks, aqui da América do Sul, que ela foi levada para Barbados e de Barbados ela seguiu em Salem. Ela foi chamada para fazer um bolo chamado bolo de bruxa, que em tese curaria as duas meninas, que seria composto pela urina das meninas, mais centeio que seria dado para os cachorros e quebraria a maldição. Só que no momento em que ela fez esse bolo, ela passou a ser acusada de bruxaria também, e aí ela passou a envolver-se diretamente com o caso dos julgamentos. Uau! Bom, muita gente na época era acusada de bruxaria. Sempre mulheres, eu não entendi por quê. Como é que se iniciou esse caos que, na verdade, iria acabar com a morte de tanta gente? Por que mulher? Isso não entendi. Então, exatamente. Eu acho até interessante você ter focado nesse assunto, porque não foram apenas mulheres. Eles matavam, eles prendiam sem um crivo exato. Foram presos e acusados mulheres, homens, foram crianças, idosos e realmente... Crianças, inclusive crianças foram acusadas e idosos, uma idosa inclusive chegou a ser executada. Não existia muito bem um crivo porque as provas elas eram baseadas em um outro fator. Delações premiadas. Exatamente. Então, foi bastante complicado. Foram 200 pessoas acusadas e mais ou menos 20 morreram em modos diferentes. Algumas foram enforcadas, poucas morreram na fogueira e outras morreram sob tortura, pedras no tórax, esmagando para que elas falassem alguma coisa e no fim elas acabavam morrendo. Você vê que a própria Igreja Católica acabou, através do Papa, pedindo perdão pela Santa Inquisição. Muitas vezes a religião, que deve funcionar como um freio social, sim, às vezes é um mega, ultra plus atraso na evolução humana. Exatamente. E esse é um caso. Exatamente. Bom, como eram feitos esses julgamentos? Porque eu vi julgamento ali, mas de julgamento mesmo não tinha nada, né? Não tinha julgamento, porque eram compostos por provas muito primárias, então não tinha muito bem como desenvolver algo, né, a partir disso. Mas, basicamente, ele era criado pelo governador das províncias, o William Phelps. Ele ordenou que 9 juízes eles fizessem parte de um comitê que iria julgar inocente ou culpadas as pessoas e, com base no veredito, ou elas seriam devolvidas às suas sociedades ou elas acabariam tendo que confessar os seus pecados, né? Por assim dizer. E essa confissão, eu imagino que era, vamos dizer, induzida, né? Vamos, a pedra no peito, enfim, essas coisas. Exatamente, era induzida. Você fala qualquer coisa. Você tinha que falar o que eles queriam ouvir. Claro, claro. E se você não falasse o que eles queriam ouvir, eles iam fazer você falar, né? Quanto tempo durou essa barbárie, Camila? Durou 1 ano e 1 mês, mais ou menos. E já mataram 20 e chegaram a julgar 200? Só não mataram mais porque o tribunal de Oi e Terminer, né, que é ouvir e determinar, ele foi suspenso. Então, com base nesse tribunal suspenso e um segundo criado, aí evitou as matanças. Bom, até hoje, né, em pleno século XXI, séculos depois, a gente vê que tem muito tema relacionado à bruxaria, que estão extintos, inclusive. Exato. Como é que foi encarada essa história com o passar do tempo? Do 17 para o 21... Muita coisa mudou, especialmente o panorama religioso, né, das épocas. O próprio julgamento de Salem, pouco tempo depois que ocorreram os massacres, né, ele foi visto com pesar pelos próprios moradores da vila. Eles se sentiram arrependidos pelo que eles fizeram. E a bruxaria, né, as bruxas, elas passaram a ser vistas, especialmente atualmente, como um fator curioso. As pessoas, elas querem entender quem foram essas mulheres, elas gostam também, elas se interessam por religiões neopagãs, por exemplo, como as Wiccas, né? Então, a bruxaria, ela despertou o interesse do imaginário popular. E com esse interesse, hoje a gente vê festas como Halloween, que faz muito sucesso, nós vemos crianças vestidas de bruxa, exato, nós vemos... doces ou travessuras, e antigamente, por causa do medo, do desconhecido, as pessoas elas acabavam temendo qualquer tipo de interesse ou qualquer tipo de assunto ligado a isso. Mas o mais interessante de tudo é que, mesmo naquela época, a bruxa, ela sempre instigou
as pessoas. Hoje mesmo nós temos uma pauta aqui no programa sobre Wicca. Ah, é? É. E foi gravado fora, a Bárbara Fava fez essa gravação. E se você tiver tempo de ficar por aqui, você vai ver. Ai, com todo prazer, eu vou ficar assim. Então tá. Quero agradecer muito a Camila Marega, historiadora. Então, doeu! Não. Então, falei. E quero agradecer a você e pedir que você volte, porque historiador aqui nesse programa tem sempre a porta, o portão, a janela aberta, porque tio Rony é apaixonado por história. Viu? Ai, obrigado, Camila. Foi maravilhoso poder estar aqui com você. Obrigado, Você querida. é uma pessoa maravilhosa. Imagina, olha quem fala, olha aí. Tão linda, tão competente. Obrigado, Obrigada, Camila. Um beijo eu. para você, meu amor. Volte sempre.